Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio de Ação Climática agora. Se matar por hoje, eu tenho um cenário diferente. Hoje, nós ali na Ilha do Maio, para moda nós, principalmente mim, que é um dos deputados do Fundo Juvenil, vamos fazer um trabalho ali voltado à ação climática agora. Então, nós ali hoje em presença de nossos dois queridos convidados, Nilton Rosário, professor na Universidade Federal de São Paulo, e Carlos Muniz, de ENMG. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Antes de começar a mergulhar nesse tema, não te pedir para nos convidar a fazer uma pequena apresentação, então começa por Nilton Rosário para falar um pouco sobre o seu trabalho e como que isso está relacionado a questões climáticas. Por essa vontade, Nilton. Ok, já é isso, um prazer estar ali uma pessoa, estar ali, compartilhar esse momento especial. Atualmente, sou professor na Universidade Federal de São Paulo, no Departamento de Ciências Ambientais. Ainda não tenho um laboratório que é dedicado a estudos climáticos e de poluição atmosférica. Também leciono na cadeiras de clima, ecologia e poluição do ar. Nos laboratórios, não tenho estado de estudo tentar entender resposta de floresta amazônica, por exemplo, aquecimento global. Outra questão que é importante é a maneira que áreas urbanas estão a responder nesse contexto de aquecimento global. Nós sabemos áreas urbanas que as áreas mais afetadas em termos de mudanças climáticas, principalmente relacionadas com questões de ondas de calor. Então, não tem linhas de pesquisa naquelas áreas ali. Também, de alguma forma, tenho estado envolvido com pesquisas na Cabo Verde, principalmente associado com transporte de poeira de Saara em direção a Cabo Verde. Nós sabemos é um problema extremamente importante e relevante para a nossa realidade. Nós temos feito alguns estudos naquele sentido ali, tentar entender como é que a poeira também comporta nesse contexto todo de processo de mudanças climáticas globais. Exato. E o Carlos pode começar a falar um pouco sobre o trabalho como meteorologista no Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica e como que isso está relacionado a estudos de mudanças climáticas. Boa, Jailson. Vou dizer, portanto, me Carlos Muniz, me meteorologista no Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica já há 3 anos. Me estudando na Portugal, me fazer licenciatura, portanto, em Meteorologia, Sonografia e Geofísica, depois me mestrado em Física Aplicada à Atmosfera. Me acaba para seguir um bocadinho este caminho ali, porque minha pai também é meteorologista e ponto focal de mudanças climáticas, portanto, me segui, tinha inspirado nele como homem e também como atuador na área de clima. Portanto, clima e esses termos sempre tive presente na casa, portanto, que tinha como que seguir este caminho ali. Na meteorologia, portanto, me trabalho como na previsão de tempo, mais concretamente na previsão para navegação. Também trabalho com modelação e também na parte de climatologia. Na meteorologia, de certa forma, não está ligado diretamente a mudanças climáticas, porque nós é que estamos a fazer o acompanhamento diário, portanto, de tempo e também nós é que estamos a registrar todos os dados observados e, portanto, nós é que estamos a fazer formação de boletins climatológicos. Então, sendo assim, a meteorologia tem esse papel de acompanhar e mostrar evidências científicas para, digamos, justificar todos esses acontecimentos de mudanças climáticas. Obrigado. Gosto de então começar a entrar um pouco no nosso tema, no também fala, começa para básico. Nilton, pode começar a falar um pouco sobre principais causas de mudanças climáticas, incluindo influência da atividade humana e aí fenómenos naturais. Ok, Jailson, mudanças climáticas, claro que tem um histórico no nosso planeta de mudanças climáticas associadas a processos naturais. Isso é muito bem registrado. Tem a área de climatologia chamada paleoclimatologia, que ele é dedicado para entender como é que o clima da nossa Terra funciona na passado, como é que ele bate a alterar a partir de processos naturais. Por exemplo, a quantidade de energia solar que é disponível para o nosso planeta, ela está muda de tempos em tempos, milhares e milhares de anos, ela está a contribuir para alguma alteração no nosso planeta em termos de clima. Entretanto, agora volta para a questão de mudanças climáticas atuais, nunca tem nenhuma possibilidade de explicá-lo com base em processos naturais. Claro que todo aquele esforço ali já foi feito, tentar olhar qual que seria alguma influência natural naquela tendência climática que nós temos atualmente, que é expressado no aquecimento global, é que foi possível. A única variável, o único fator que nós conseguimos usar para nos explicar realmente o aquecimento global e todo aquele processo que deriva dele, que os outros impactos que deriva dele, é emissões associadas a atividades humanas. Desde que o homem começa a emitir grandes quantidades de gases de efeito de estufa, modo CO2, por exemplo, a partir de queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, por aí vai,
concentração desses gases de efeito de estufa, especialmente CO2, como se está aumentando na atmosfera. Então, e tem uma relação direta entre este aumento de gases de efeito de estufa associado às emissões humanas e aquele aumento de temperatura global do planeta que tem acontecido. Então, não tens consciência de que existem processos naturais que podem influenciar, mas a atual mudança climática ele é só possível de ser explicado ao que não estou colocando em equação atividades humanas. Obrigado. Relacionando, Carlos, que as mudanças têm sido observadas e relacionado um pouco na perspectiva meteorológica ao longo desse tempo. Bom, em termos a nível global, uma das principais variáveis onde é que não tem notado, portanto, o efeito das mudanças climáticas é a temperatura. E caso de Cabo Verde, pronto, né, que é diferente, onde é que não tem uma clara tendência no aumento da temperatura média do ar, em torno de 1 grau. E também é interessante o efeito das mudanças climáticas, portanto, nos extremos de temperatura, nomeadamente a temperatura mínima, que é à noite e madrugada, e também as temperaturas máximas à tarde, onde que realmente não tem um aumento mais na temperatura mínima do que temperaturas máximas, em torno de 1,5 graus para temperaturas mínimas. E isso tem uma explicação interessante, que é, portanto, porque à noite, quando nunca tem efeito de radiação solar, portanto, e que não tem, e que, portanto, a radiação terrestre que te escapa para a atmosfera, que é um processo natural, é ali que entra realmente o efeito de estufa, né? Que te retém esse calor e energia na atmosfera, na Terra. Portanto, isso te leva realmente ao aumento da temperatura, hum, aumento de temperatura, portanto. Mas também, não só na temperatura, também não tem evidência efeitos mudanças climáticos, mas também outras variáveis, como a precipitação, nos fenómenos extremos, na seca, na bruma, portanto, bruma seca, portanto, tem tudo isso e não tem evidenciado o efeito das mudanças climáticas na variáveis que não te olha na meteorologia. Exato. E já não ouvi um pouco sobre causas, gosto também fala sobre consequências. Nilton, eu pude contar um pouco sobre que as implicações imediatas que tem afetar tanto Cabo Verde, tanto a nível global de mudanças climáticas. Sim, Gelson. Carlos já dá alguns direcionamentos em relação ao que é o impacto que não pode esperar em função dos aquecimentos, das mudanças climáticas global. Claro que não pode olhar na perspectiva global, vou ter um planeta mais quente, significa que vou ter um planeta que mais energia. Mais energia significa o quê? Que este processo atmosférico este começa a ficar mais intenso. E obviamente que isso é um prato cheio, isso é a mais para aqueles sistemas extremos, né? Então, em termos de extremos, não tenho observado eventos extremos mais intensos, como eventos de chuva, sistemas de, por exemplo, de tempestades tropicais mais intensos. Por outro lado, tem secas mais extremas de acontecer, que têm consequências claras para a agricultura. A agricultura, ela depende de chuva dentro de um contexto mais organizado para poder exatamente favorecer a prática agrícola. Chuvas intensas, que é favorável, obviamente que déficit de chuva, ausência de chuva, que é favorável também. Então, esse é algo que tem sido observado globalmente, extremos mais frequentes, extremos mais intensos, e Cabo Verde que é diferente. Cabo Verde tem uma característica que é um país já marcado para a irregularidade na chuva. E tudo aponta que nossa situação, em termos de chuva, que está a melhorar, muito pelo contrário. Não tem uma tendência de redução de chuva no longo prazo e uma perspectiva de que a condição irregular talvez possa agravar. Além disso, não tem aquela questão também associada que parte de saúde. Hoje em dia, ondas de calor é algo que está muito mais frequente, pessoas realmente estão muito mais sensíveis a perceber, obviamente, que excesso de calor que não tem vivido, e isso tem uma implicação importante para a saúde pública. E, consequentemente, são coisas que não tem que adaptar, já que é uma questão do quando vai acontecer. Não, eu não estou a viver cenários de calor em excesso que realmente já te coloca pressão sobre sistemas de saúde. Outra questão importante também é a segurança hídrica, não no contexto da agricultura, que está implicado na segurança alimentar, mas segurança hídrica na questão de higiênica mesmo, ou de consumo para exatamente nos manutenção. Então, acho que não tem um cenário do ponto de vista de que as consequências de mudança climática que está interligado para pôr em pressão, tanto do ponto de vista de segurança alimentar, como do ponto de vista de segurança hídrica e questões de saúde.
Obviamente que não tem alguns problemas na Cabo Verde, já não tem histórico natural, como por exemplo bruma seca, que tem implicações para segurança aérea, para segurança marítima. A partir do momento que não desvia daquela condição climática que não levou um bom tempo para estabelecer como sociedade, se não desvia desta condição climática, não tem que ajustar. O problema é que modelos têm indica cenários mais complicados para nós e países vulneráveis, países com condição económica mais limitada, como Cabo Verde, o esforço é muito maior. Por exemplo, do ponto de vista da agricultura, um exemplo claro. Tem países que já estão avançados em termos de variedades de plantação que têm alguma resistência a calor. É claro que nossos países não têm algumas dificuldades, algumas limitações em relação a isso. Então, assim, do ponto de vista agrícola, segurança hídrica, segurança alimentar, é daquelas principais consequências que não estou possivelmente bem experimentar, ou já não estou a experimentar, obviamente, nesse contexto de mudanças climáticas como principais impactos já do aquecimento global. Certo? Gosto muito de chegar mais no Cabo Verde, hoje no Sali do Saliense, seguinte de Sal, e me de Santiago, no Sali Maio, hoje não estou mostrando na minha vida. Então, gosto de não falar de causas, de consequências, e, Carlos, qual que é o papel do Instituto de Meteorologia para a monitorização desses impactos de mudanças climáticas? Bom, a meteorologia tem um papel fundamental na monitorização, portanto, dos impactos de mudanças climáticas, principalmente nas consequências que já não tem evidenciado em casos de eventos extremos, como, por exemplo, ondas de calor, bruma seca, depressões tropicais, que trazer chuvas torrenciais, ventos fortes, alguma agitação marítima. E, portanto, o papel de meteorologia é passar a informação de forma clara e atempada para que, portanto, os decisores te conseguir tomar decisões como e também passar informação para a população local para que, de facto, não poder minimizar impactos em termos económicos e perdas de vida. Portanto, aquele que é o principal papel da instituição quando fala de mudanças climáticas. Exato. Professor Nilton, qual que é as principais projeções climáticas que você tem enfrentado ali na Cabo Verde? Bom, Jailson, que em relação a projeções climáticas, não poder pensar de uma forma muito simples naquelas possibilidades que já foi colocado em termos de desenvolvimento econômico, não escolher. Se não optar por um desenvolvimento econômico baseado naquele contexto atual, onde é que não tem um consumo de energia baseado na queima de combustíveis fósseis, o que é que realmente a humanidade tem praticado ao longo do tempo? Projeções é um cenário muito mais quente do que aquele realmente que não tem atualmente, que com temperatura média global poderes ganhar acima de 5 graus. Isso pensando globalmente. Então, se não pensa realmente em relação a regiões específicas, como a da Cabo Verde, temperaturas poderes ganhar níveis de 7, 8 graus até mais. É claro que ninguém quer crer ninguém quer crer aquela projeção para aquele extremo ali. Tem que, obviamente, resultados do Protocolo de Paris, Acordo de Paris, aliás, está a sugerir um esforço global para não tentar manter a temperatura global abaixo de 1,5 graus, abaixo de 2 graus. Isso realmente ainda tem implicar em mudanças importantes para a nossa realidade, elevação do nível médio do mar. Claro, eventos extremos mais intensos, ondas de calor mais intensos, mas é claro que se não conseguir manter a temperatura global abaixo de 2 graus, não está minimizar aquele impacto que já não tem visto. É claro que se não conseguir chegar naquela condição ali de manter temperaturas dentro daquele nível que está demandando um esforço de transição energética, um esforço de mudança de hábitos em termos de nós na realidade, não poder chegar naquelas consequências mais drásticas, que temperaturas extremamente elevadas, onde é que tem uma projeção para Cabo Verde de elevação do nível médio do mar até 1 metro ou mais. Então, acho que, e claro que isso traz implicações principalmente para a sustentabilidade do nosso país, já que nós temos uma dependência enorme em relação à biodiversidade, do ponto de vista de setor pesqueiro. Cabo Verde tem uma dependência, cenários muito mais quentes implicam numa pressão maior sobre o sistema de biodiversidade na Cabo Verde e claramente com implicações negativas para o setor pesqueiros e outros setores, como por exemplo também questão agrícola, no setor agrícola, onde é claro, num cenário muito mais quente,
vou ter muito mais oscilações em termos de variabilidade de chuva, moda já tem sido comentado, e claro que nós não queremos um cenário que te permite ainda ter alguma capacidade de adaptação, já que de qualquer forma aquecimento já não te experimenta aquele 1,5 graus talvez seja um esforço que não deve fazer para realmente não alcançar que a situação mais crítica que é projetado naqueles cenários mais de desenvolvimento, sem qualquer cuidado com a questão de emissão, sem qualquer cuidado com questões relacionadas com mudança do uso do solo, desmatamento, história, tudo ali. Então acho que projeções para Cabo Verde é neste sentido ali, de uma condição menos drástica, dentro daquele limite de 1,5 graus, que eu acho que é o nosso principal alvo neste momento ali. Exato. Carlos, pode falar um pouco de que maneira não pode seguir para mitigar os impactos face às mudanças climáticas? Bom, e como tem sempre sido falado, portanto, mitigação e adaptação têm sido dois conceitos-chave que é para a procura de solução portanto, para mudanças climáticas, onde que, portanto, mitigação portanto, é a redução de emissão dos gases de efeito de estufa emitidos, portanto, pelo homem. E na casa de Cabo Verde nunca tem muita emissão de gases de efeito de estufa aqui, mas ainda assim é importante haver aquela transição para energias limpas e verdes, né? Porque a emissão de Cabo Verde é uma taxa muito baixa, cerca de 0,0 qualquer coisa. Mas Cabo Verde, como um país insular, a adaptação realmente é o conceito-chave, né? Porque as práticas que não tinham tido há anos atrás já acho que é mais sustentáveis e, portanto, Cabo Verde tem que adaptar novas práticas, busca novas soluções, tanto, por exemplo, para o sector agrícola, como a dessalinização, a hidroponia, um, em, torno, em relação também portanto, a reestruturação urbana por causa de não ter tido casos de inundações ou portanto, ondas de calor, sendo assim, portanto, Cabo Verde não tem que adaptar mais para não poder minimizar, portanto, as consequências das mudanças climáticas. E bom, já não sei quase no fim de mais um episódio de Ação Climática agora. E antes, eu te pedir para o nosso convidado falar um pouco com o nosso público de casa. Nilton, que conselho que você dá para o nosso público de casa para engajar com a ação climática? Bom, acho que não pode olhar aquela perspectiva de o que é que não pode tomar em cuidado para que este cenário que já tem efeitos de mudanças climáticas já acontecer, por exemplo, ondas de calor, neste momento, nestes cenários que não tem extremos de calor, é importante cada indivíduo procurar adotar as medidas que te ajudam a passar para aquela fase de extremo de calor. Isso tem a ver com questão de vestuário, momentos de execução de tarefas que exigem mais energia, então tem aqueles momentos fora daqueles momentos que tem um excesso de calor, por exemplo, próximo do meio-dia, que é hora lá. Claro, uma alimentação também mais balanceada. Então, individualmente, tem outra coisa que não pode fazer no sentido de atravessar que estes cenários dos extremos que já é produzido por questão de mudança climática. Para viver aqui individualmente, de modo a caras dizer, tem ações que não pode tomar, que não pode ajudar naquela mitigação. Por exemplo, questão relacionada com consumo de energia, acho que consumo de energia é algo importante, porque a energia hoje ele tem uma base extremamente relacionada com a queima de combustíveis fósseis, então acho que economizar de energia é um aspecto a contribuir. Questão de água também é um aspecto importante, já que a água é um elemento central no nosso dia a dia, então claro que a produção de água na nossa terra ainda tem uma dependência que queima de combustíveis fósseis de alguma forma, então um uso racional da água. Claro que um outro aspecto importante também para combater que os efeitos de ondas de calor é preservar que espaço verde que já não tem ou que as árvores já não têm, contribuir para a arborização, as comunidades poder realmente combinar e promover as atividades de arborização local para exatamente atenuar que os eventos extremos de calor. E nos cenários de eventos extremos de chuva,
é ficar atento a alertas emitidos para que as instituições responsáveis por este tipo de informação acompanhem a previsão do tempo, acompanhem informações que é disponibilizado para a população e tenta seguir medidas que a Proteção Civil te orienta exatamente para não minimizar que as perdas que não pode ter, seja material, mas especialmente as perda de vida. Então tem algumas ações que não pode também individualmente e também como comunidade para realmente minimizar aqueles impactos daqueles eventos extremos que já estão nesse contexto de mudanças climáticas, como individual, mas também como comunidade. E é claro que, olhando para uma perspectiva mais futura, de evitar que um agravamento deste cenário de emissão de gases de efeito de estufa, algo extremamente importante é não tomar conscientização, não tornar a questão climática um pauta importante no contexto político. Acho que se não tem interesse na promover uma sociedade sustentável, uma sociedade onde a questão climática é olhada com seriedade, não tem que identificar políticos que realmente alinham que causa climática. Do contrário, fica difícil não demandar, fica difícil não esperar outra solução. Então, nós ação nesse contexto político é extremamente relevante no sentido de não promover um combate eficaz ao aquecimento global, às mudanças climáticas, que é algo que realmente é o nosso maior desafio que nós temos neste momento ali, na Cabo Verde e globalmente. Mensagem ouvir, Nilton. Agora vou ver, Carlos. Bom, a minha mensagem ele é simples, ele é especialmente dedicado para jovens, portanto, de dizer que é importante o engajamento de todos nessa problemática das mudanças climáticas, que ele é um fenómeno global e principalmente e também na Cabo Verde, portanto, Cabo Verde é um país insular e muito vulnerável às consequências do clima, portanto, os jovens têm que ser mais ativos e dinâmicos em relação ao clima para que no futuro estes a ser também decisores e para terem tomada de boas decisões para realmente não ter um clima e um ambiente favorável para as novas gerações. Obrigado. E assim que nos termina mais um episódio de Ação Climática agora. Então, agradeço aos convidados por estar ali conosco. Que nos gostam? Foi bom. Obrigado. Não, foi um espetáculo, foi um prazer. Foi bom, foi uma boa discussão trazer este tema ali e abordar, portanto, tudo o que é que te envolve em mudanças climáticas e passar mensagem para jovens, principalmente. Cima da fala, não se junta tudo para nos juntar a mão. E também, minha dor também está ali conosco, principalmente naquele ambiente tão sabe, meninas, maio, eu moro a Beza, e os convidados também, e nós também nos para trás. Então, muito obrigado também, é bom que você está acompanhando, e nós fica direito. Até a próxima!